Boa tarde, é a segunda parte da tarde do dia 14 de julho. Vamos prosseguir aqui com a leitura de processos do tema IRPF, processos da relatoria do Dr. Mário. Até já comunico, até para ficar registrado na gravação, né? O presidente, eu no caso, estou com um problema bastante sério aqui de energia elétrica aqui na minha casa, então eu vou... não tem sustentação oral, pediu sustentação oral nenhuma, então a gente vai seguir a sequência, vai pular os meus processos, seguir a sequência de pauta, e aí vamos dar prosseguimento ao julgamento dos processos. Meus processos retornarão amanhã, ou de manhã ou de tarde, a gente vai verificar aí a possibilidade, conforme, mas a princípio, nessa reunião vai ter comissão de julgar. Só estou equacionando essas questões e já pedindo desculpas aos colegas e agradecendo a compreensão. Então, vou passar a palavra para o doutor Mário, item 55 da pauta, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde novamente a todos. Item 56 da pauta é o contribuinte Rinaldo Alberto Libanori. Audifração também do imposto de renda sobre a renda das pessoas físicas, ano calendário 2005, e as infrações apuradas são omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada, omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa física, omissão de rendimentos da atividade rural apurada com base nos nossos casos apresentados pelo autuado e depósito bancário de origem não comprovada. As infrações de contas explicitadas no relatório fiscal, onde foi ressaltado que a declaração de imposto sobre a renda da pessoa física do contribuinte relativa ao exercício fiscalizado foi apresentada em 27 de abril de 2008, data posterior ao início do procedimento fiscal de auditoria. Dessa forma, os rendimentos constantes de tal declaração foram integrados ao presente lançamento, conforme as descrições de infrações acima, onde estão incluídos os rendimentos declarados sob o procedimento fiscal. Foi apresentada impugnação, onde o autuado suscita preliminar de nulidade, sob o argumento que a autoridade fiscal lançadora teria adotado o procedimento fiscal ilegal e inconstitucional para apurar o crédito tributário devido à quebra de sigilo bancário, sem autorização judicial. Alega também subsistência de dados bancários como fundamento para lançamento, que os depósitos bancários por si só não autorizariam o lançamento efetuado, já que não constitui fato gerador do imposto sobre a renda, já visto não caracterizar disponibilidade. O lançamento deveria ser cancelado, posto que nula a presunção realizada. A origem dos depósitos das contas do recorrente foi da atividade rural exercida por ele. Então, deveria ser feita a opção pelo arbitramento da Receita, considerando como rendimento tributável apenas 20% dos depósitos, tidos como não comprovados, posto que oriundos de sua única atividade, qual seja rural. A impugnação foi julgada improcedente e declarada como matéria não impugnada, a omissão de rendimentos de previdência privada e a omissão de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas, e também a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão mensal. O contribuinte apresentou o recurso, né, onde ele argue novamente a nulidade da autuação, sob o mesmo argumento de ilegal e inconstitucional para apurar a quebra do sigilo bancário, sem autorização judicial. Reforça não se tratar de alegação de inconstitucionalidade de lei, mas sim de inconstitucionalidade, ilegalidade e arbitrariedade do procedimento fiscal, não da lei. Aduz que a quebra de sigilo sem autorização não poderia ser permitida. Alega também subsistência de dados bancários como fundamento para lançamento fiscal. Complementa que seria totalmente nula a presunção. Afirma que entender que totalmente comprovado, mediante as nossas causas apresentadas, por amostragem, que sua atividade é exclusivamente rural e, por consequência, a origem dos depósitos de suas contas seria de tal atividade. Uma vez provada a origem dos recursos, como atividade rural, única atividade por ele exercida, que descaberia totalmente a presunção realizada pela fiscalização com base no artigo 42 da Lei 9.430, sendo improcedente a autuação e conforme metas de julgados que ele entende suportar tal tese. Complementa que a autuação deveria ser retificada para apurar a ação da base de cálculo mediante a opção pelo arbitramento da Receita, considerando como rendimento tributável apenas 20% dos depósitos. E foi sobrestado o julgamento e foi novamente sorteado. Passo para o voto. Alegações de nulidade, inconstitucionalidade e impossibilidade da aplicação da Lei Complementar 105 e utilização da movimentação bancária para efeito de lançamento de tributo. Aqui eu cito inicialmente a súmula 2, né, que fala que o CARF não é competente para pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Na sequência, eu também mostro que
o tema já foi pacificado pelo RE 601/314, onde foi o tema 225, que trata exatamente da questão que fala que o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 não ofende o direito do sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e traslado do dever de sigilo da esfera bancária para o fiscal. Eu estou destacando que o auto de infração revestiu todas as formalidades legais, né, não há que se falar em nulidades. Comissão de rendimentos fiscalizados por depósito bancário com origem não comprovada, eu faço histórico da legislação que trata do tema, né? Conforme esclarecido, não foi o depósito em si, mas a omissão caracterizada. A súmula CAF 26 também, que está guarida para esse o lançamento, né? E citando também o RE 855, que foi votado recentemente, que fala que a lei, o artigo 42 da Lei 9.430, é constitucional. Estou corrigindo aqui que estava com 43. Afirma ainda o recorrente ter sido provado que a origem dos valores constantes de sua movimentação financeira seria decorrente do exercício da atividade rural, por ser a única atividade por ele desenvolvida. Nessa mesma linha, requer que, acaso mantido o lançamento, deveria ser retificado para, considerando como rendimento tributável apenas 20% dos depósitos, como não comprovados. Apresentando argumentos, também apresentado por ocasião da impugnação, foi apontado pela autoridade julgadora de piso que o montante da receita apurada como oriunda da atividade rural corresponde a apenas 38% do total de recursos creditados nas contas bancárias do contribuinte, o que não é suficiente para se inferir que o restante dos créditos a serem comprovados também seriam relativos à atividade rural. Frisco que o então fiscalizado foi especificamente intimado a comprovar os valores relativos à atividade de exercício por ele declarada, atividade rural, conforme o termo de intimação de folha 124. Entretanto, não trouxe aos autos documentos que comprovavam que todos os créditos efetuados em suas contas bancárias estavam relacionados à atividade rural. O autuado não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a sua origem. Pela própria característica da infração, seria impróprio atribuir a tais rendimentos a natureza de rendimentos provenientes do exercício da atividade rural, pois, do contrário, caso possível a determinação da origem dos depósitos, teríamos a descaracterização da própria infração, posto que comprovada a sua natureza e fonte. Afasta assim também o pleito de apuração da base de cálculo mediante a opção pelo arbitramento da receita, considerando como rendimento tributável apenas 20% dos depósitos, posto que não comprovado o exercício da atividade rural para todos os valores constantes da movimentação bancária do autuado. Não tendo o contribuinte, apesar de regulamento intimado, se desincumbido do seu ônus de provar a origem dos depósitos, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração. Pelo exposto, voto por conhecer o recurso no mérito e negar-lhe provimento. Aqui, colegas, alguma colocação, esclarecimento, debate? Ludmila, como vota? Eu acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho. Acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho o relator. Também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso no item 56 e item 57, doutor Mário. Obrigado, presidente. Esse item 57 é o contribuinte Marcelo José Pimentel Teixeira. Ele é um pouquinho mais complexo, trata também do lançamento de RPF, ano calendário 2006, e as infrações de omissão de rendimentos tendo em vista variação patrimonial descoberto, excesso de aplicações sobre origens e dedução da base de cálculo pleiteada devidamente de despesas médicas. Basicamente, o que sobrou na discussão é essa variação patrimonial decorrente de uma integralização de capital em uma pessoa jurídica, que ele é sócio, só que nós vamos ver aqui que ele adquiriu 600, me parece 600 e tantos mil reais de ações, 600 mil ações de R$1, que corresponderia a 600 e tantos mil. Ele fala que adquiriu por 600 mil de vários ex-sócios, mas não traz nenhum comprovante dessa movimentação financeira, somente as declarações de alguns dos potenciais vendedores das ações. E a parte maior, que daria 845 mil, é relativa à integralização de capital que ele faz dessa empresa de 1.200.000 e tantos, só que ele integralizou com um crédito que ele tinha na contabilidade da própria empresa, onde tinha lá adiantamento para integralização de capital, sendo que ele não era sócio da empresa ainda. Então, ele já tinha na conta da empresa. Então, tem muito documento aqui, então vou fazer uma leitura mais tranquila.
Está lá no relatório fiscal, explicitados, e eu vou pormenorizar por ocasião do voto. Foi apresentada impugnação de contribuinte reconhece a ocorrência de erro de sua delegação relativa à despesa médica. Foca toda a sua peça impugnatória na defesa da apontada variação patrimonial descoberto. A impugnação foi considerada improcedente, julgada improcedente e considerada matéria em controvérsia a dedução de despesas médicas. Resignado, o autuado apresentou recurso voluntário onde contesta os fundamentos de decisão de piso e volta às mesmas alegações já apresentadas por ocasião da impugnação. Os principais argumentos constantes do processo serão devidamente explicitados por ocasião do voto. Aqui eu reproduzo parte do extenso recurso também, né? Passo para o voto e aí eu volto esses argumentos e fica mais explicitado. O recurso é tempestivo, conforme relatado, resta como objeto da presente lista a apuração de omissão de rendimentos baseada em variação patrimonial descoberta, fundamentada na ausência de recursos no ano de 2006, no ano calendário de 2006, para aquisição pelo autuado de participações societárias da pessoa jurídica no TRIR e para integralização de capital da mesma empresa no mesmo ano calendário. Na demonstração do capital social elaborada pela pessoa jurídica no TRIR, relativa ao autuado, Marcelo Pimentel, foi verificado o registro de recursos destinados ao aumento de capital desde 2004, quando o autuado ainda não era sócio da referida empresa. Em janeiro de 2006, o contribuinte possuía R$ 1.717.721 na conta recursos destinados ao aumento de capital, tendo havido o ingresso de mais 840 mil no ano calendário 2006. Desses recursos, R$ 1.281.250 foram utilizados para a integração do capital e 718.750 para aquisição de cotas. No final de 2006, o contribuinte possuía 2 milhões de cotas do capital. Conforme apontado pela autoridade fiscal lançadora, nenhum desses valores conta na DIPF do recorrente, relativo ao ano calendário 2006, e tampouco a correspondente participação societária na pessoa jurídica no TRIR. Em tópico do recurso intitulado Adiantamentos para Aumento de Capital, integralização de 1.250 cotas na referida empresa, aplicação de 840 mil na Nutrir pela Macplan, alega o recorrente que a origem dos valores para a integralização de sua nova participação societária na Nutrir, conforme estipulado na 4ª cláusula contratual, onde passou a ser detentor de mais 1.281.250 cotas de R$1, seria decorrente de recursos advindos de anos anteriores e devidamente registrados na contabilidade da própria Nutrir. Afirma ainda que tal situação teria sido constatada pelo próprio auditor fiscal que desenvolveu o procedimento. Ressalta que a subscrição teria se procedido com recursos de anos anteriores na quantia de R$ 1.717.621 e devidamente contabilizado pela Nutrir. Invoca a aplicação do princípio da verdade material, por entender devidamente provadas suas alegações e a inexistência de qualquer acréscimo patrimonial. Em atendimento à intimação para que fossem prestados esclarecimentos, informa então o fiscalizado que os mencionados adiantamentos para o aumento de capital da empresa Nutrir no valor de 640 mil seriam operações realizadas pela Macplan. Para comprovar tal informação, foi anexada cópia da folha número 129 do razão analítico da Macplan, onde estariam consignadas operações em favor da Nutrir. Ele também é sócio da Macplan. Refutando tal argumento, afirma a autoridade fiscal lançadora que na referida folha de 129 do razão analítico da Macplan consta diversos lançamentos na conta da Nutrir, cujos históricos são empréstimo concedido. Acrescenta que os valores relacionados pelo fiscalizado foram esses 250 mil, 250, mais 150, mais 100, mais 40 e mais 100. Constatou a fiscalização que nessas datas havia correspondência entre débito e crédito para aqueles valores nos extratos brancados da Nutrir e da Macplan, apresentados pelo contribuinte, comprovando que esses recursos teriam sido oriundos da Macplan. Entretanto, no razão da Nutrir, a conta Marcelo Pimentel foi creditada em 840 mil durante o ano calendário. Essa conta foi debitada em 1.281.250 para integralização de cotas do capital. Em 5 de janeiro de 2006, a conta Marcelo Pimentel foi creditada em 718 mil para transferência de cotas e em 16/6 creditada em 1.200.000 para integralização de cotas. Conforme a 4ª alteração contratual da Nutrir, o sócio Marcelo subscreveu e integralizou o montante de R$ 1.281.250 em 8 de maio, né? E passa a ser titular de 2 milhões de cotas, perfazendo a importância de 2 milhões. Conclui a fiscalização que a 4ª alteração contratual confirma a aquisição de 1.281.250 cotas por meio de recursos não declarados pelo contribuinte no ano calendário.
Demonstra ainda a autoridade lançadora que o razão analítica da Macplan registra os lançamentos como empréstimos concedidos à Nutrir, na conta reduzida e tal, enquanto a Nutrir registra tais operações como depósito nas contas de adiantamento para aumento de capital de Marcelo Pimentel. Comparado os lançamentos contábeis dos livros diários da Macplan com os da Nutrir, foi da mesma forma constatado que a Macplan registra os lançamentos como empréstimo à Nutrir, enquanto a Nutrir os registra como crédito na conta do Marcelo, conforme também disciplinado em quadro constante do relatório de ação fiscal na folha 337. A folha 210 foi acostada a declaração da Nutrir, atestando que os valores depositados pela Macplan teriam sido incorretamente contabilizados em nome do sócio, tratando de fato de recurso da própria depositante em seu favor. Também foi anexada a declaração da Macplan, informando que tais depósitos representariam o recurso integrante do patrimônio desta empresa, né, Macplan, com o objetivo de futura participação daquela pessoa jurídica, não pertencendo, por conseguinte, ao nosso sócio, o senhor Marcelo José Pimentel. Portanto, tais declarações apresentadas pelo próprio contribuinte, oriundas das pessoas jurídicas Macplan e Nutrir, são categóricos no sentido de que os valores depositados pela primeira na conta da segunda não pertenceriam ao autuado. Quanto à aquisição de 618 mil cotas da Nutrir, relata a fiscalização que o contribuinte informa em carta-resposta tê-las adquirido no ano de 2005 pelo valor de 600 mil, e que a formalização da alteração contratual só ocorreu no ano seguinte, 3 de janeiro de 2006, constando tal aquisição de sua DSPF. Todavia, afirma ainda a fiscalização que na cópia da terceira alteração contratual da Nutrir, apresentada pelo contribuinte, o valor das 718.750 cotas foi de 718.750, e não teriam sido apresentados documentos hábeis e idôneos que comprovavam a efetiva transferência dos numerários entre os sócios, não bastando assim a declaração das partes. Advoga o recorrente em sua defesa que a terceira alteração contratual se deu em 6 de janeiro de 2006, segundo dia útil do ano, tendo seu registro na junta comercial em janeiro de 2006 também. E nela está consignada a aquisição de 718.753 cotas da referida empresa. Entretanto, embora a alteração contratual tenha acontecido na referida data, a operação financeira não teria... relativo ao pagamento não teria ocorrido em 2006, e sim no ano de 2005, com os desembolsos da quantia de R$600 mil. Afirma que a compra das 718.750 cotas teria se dado com deságio, e como prova juntou, ainda durante o procedimento de auditoria, declarações de parte dos cedentes das participações societárias que atestaria esse fato. Está nas folhas 212 e 214. Restando, em seu entender, evidenciado que a operação financeira ocorrera na verdade, no ano de 2005, no valor de 600 mil. Também foi apresentada a declaração da pessoa jurídica Nutrir, no sentido de que a importante 600 mil registrada na DIRPF do ano calendário do referido senhor, sob a rubrica Nutrir, não representa qualquer crédito ou participação no capital junto a essa empresa. Declarando ainda que os apósitos efetuados mediante operação bancária nessa empresa, nessas datas e valores, foram corretamente lançados na contabilidade em nome do referido sócio, tendo sido, de fato, relação realizada por Macplan em seu próprio favor. Informamos finalmente que estão sendo tomadas as providências necessárias com vista à correção desses lançamentos contábeis. Analisando os mesmos argumentos também apresentados por ocasião do julgamento de piso, entendeu a autoridade por sua desconsideração, pelo fato de que o recorrente não teria logrado êxito em comprovar a origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial. Aqui eu estou reproduzindo os fundamentos e eu volto neles. A despeito dos argumentos apresentados pelo contribuinte, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que as alegações e documentos comprobatórios apresentados não são suficientes para comprovar a origem dos valores apontados em sua variação patrimonial. A descoberta. Alega o recorrente erros na contabilidade da Nutrir, assim como erro no preenchimento da declaração do IRPF, e apresenta as declarações estimadas pelas empresas envolvidas e pelas pessoas físicas, como forma de comprovar suas alegações. Entretanto, conforme ficou consignado na decisão de piso, tais assertivas não foram validadas quando a documentação comprobatória água e idônea para afastar o lançamento, tais como documentos financeiros, tratos bancários, corroborados com pagamentos ou transferências de numerários equivalentes, além de contratos realizados entre as partes. Apesar de múltiplas vezes intimado para apresentar a documentação comprobatória da origem dos recursos para a aquisição de 708.750 cotas de valor unitário de R$1 do capital social da Nutrir,
Assim como da origem dos recursos para aquisição das 1.281.250 cotas, também de valor nominal de R$1, o contribuinte não se desincumbiu de tais comprovações, limitando-se às mesmas alegações suficientemente refutadas do julgamento de piso. Foi devidamente demonstrado que o sócio Marcelo Pimentel subscreveu e integralizou o montante de 1.281.250 e é titular de 2 milhões de cotas, perfazendo a importância de 2 milhões do capital da Nutrir. Valores esses, inclusive, não relacionados no campo de declaração de bens e direitos de sua declaração de IRPF do ano 2007. Diferente do que defende o recorrente, o caput do artigo 51 da Lei 4.069 é expresso no sentido de que, na DPF, o declarante deve pormenorizar os bens imóveis e imóveis que constituem seu patrimônio e dos seus dependentes, sendo complementado pelo parágrafo 1º, onde é atribuída competência à autoridade fiscal para exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários, acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios. As declarações apresentadas pelas pessoas jurídicas Macplan e Nutrir são categóricas, no sentido de que os valores depositados pela primeira na conta segunda não pertencem ao autuado. Por outro lado, intimado a apresentar a documentação comprobatória da origem dos recursos aplicados na empresa Nutrir, o contribuinte afirma erros da escrituração e que informou que a substituição de integralização das 1.281.250 cotas se deu com créditos pré-existentes junto à Nutrir e não computados na DPF por um lapso. Afirma ainda o próprio recorrente que a forma como se deu a transação não foi a mais clara, embora tenha demonstrado que a integralização no valor relativo a 1.280.000 cotas de capital da Nutrir teria sido decorrente de créditos que possuía junto à empresa no montante de 1.717.721. Ocorre que tais créditos não foram devidamente comprovados, haja vista as inconsistências apontadas, tanto no relatório fiscal quanto no fundamento do julgamento de piso. Destaco novamente o fato de que, conforme demonstrado e declarado pelas próprias pessoas jurídicas envolvidas, os valores depositados pelo Macplan, acordo da Nutrir, refere a créditos impressos envolvendo as duas empresas e não poderiam justificar os valores lançados a crédito em valor do autuado. Com destaque também para o fato de que havia contabilização a título de adiantamentos para o futuro aumento de capital de pessoa física que não compunha o quadro societário da pessoa jurídica, sem qualquer demonstração de efetiva movimentação financeira de tais valores do autuado para a empresa da qual Repise sequer era sócio. Da mesma forma, no que se refere às inconsistências apontadas na alegada operação de aquisição de 708.000 cotas, foram apresentadas apenas declarações de alguns dos supostos vendedores das cotas, sem qualquer evidência de efetiva movimentação de numerários entre os autuados, entre o autuado e os declarantes. Baseado em tais constatações, consoante com a decisão de piso e também adotando seus fundamentos, considero suficientemente caracterizada a variação patrimonial descoberta. Diferentemente da tese defendida, meras declarações sem a devida comprovação não são elementos suficientes para afastar a autuação, cabendo exclusivamente ao autuado trazer os autos provas do quanto alegado. Não sendo comprovada a alegada origem, tem a autoridade fiscal de poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos da declaração de ajuste anual. Finalmente, que se registrar que os contribuintes podem, a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder à retificação de suas declarações, mas desde que antes comunicados de qualquer ato de ofício praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo ou seu propósito de início de procedimento fiscal. Não obstante, não pode o contribuinte exigir que tais retificações irradiem efeitos sobre outro sujeito passivo de forma a desonerar terceiro de obrigações tributárias. Da mesma forma, as declarações e atos praticados pelos demais envolvidos, e em especial as pessoas das quais o autuado possui expressiva participação societária. Nesse sentido, temos os atos do artigo 7, parágrafo 1º do PAF, não tendo sido apresentadas novas razões que pudessem alterar o entendimento, deve ser mantida a autuação. Por isso, eu voto por conhecer do recurso no mérito e negar-lhe o provimento. Obrigado, Mário. Fica aberto o debate para os colegas, dúvidas, questionamentos. Ludmila, como vota? Eu acompanho o relator. Eu acompanho também. Também estou acompanhando. Acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho o relator. Desculpa, podem repetir? Eu só peguei o voto da Ludmila. Congelou aqui no exato momento. Todos acompanharam, presidente? Eu acompanhei também, na ordem. Ok. Todos votaram, então eu também acompanho. Então ficou negar provimento para o item 57, reiterando para registro, dados meus problemas aqui de conexão de eletricidade, eu vou
amanhã não vão estar solucionados, já soube que não vão estar solucionados, mas pelo menos vou poder me estruturar um pouco melhor para poder dar sequência aos meus processos. Então, eu vou passar a palavra para o item 63, que é o da sequência da pauta. A doutora Sônia, com a palavra, por favor. Um momentinho só que eu tô abrindo o processo. Pronto. Ai, espera só um pouquinho, deixa eu abrir novamente. Probleminha técnico aqui. Pronto, esse é um processo da FEComércio da Bahia. Então, vamos lá. Recurso voluntário interposto contra a decisão da 5ª turma de julgamento da Delegacia de Brasília, da DRJ Brasília, que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário, referente aí a uma diferença de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão aí do GILRAT, né, incidente sobre as remunerações de segurados do regime geral da Previdência Social. A questão aqui nesse processo foi o CNAE, que a FEComércio Bahia optou, e aí ela declarou em GFIP uma alíquota diferente da alíquota referida relativa àquele CNAE. A decisão proferida pelo colegiado de primeira instância analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação. De acordo com o relatório fiscal, a empresa fiscalizada é uma organização sindical de 2º grau, coordenadora das categorias econômicas, conforme consta da carta de reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho. Bom, aqui informa que a empresa autuada entregou a GFIP relativas ao período de junho de 2007 a dezembro de 2009, mas nelas informou a alíquota de 1% relativa à contribuição para o GILRAT, quando deveria ter explicitado, quando deveria, conforme já explicitado, ter informado a alíquota de 3%, isso por conta do CNAE, que é uma opção do contribuinte, né? Ressalva que a alíquota referente à contribuição para atividade em comento, que é o CNAE 9420, foi reduzida, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010. Bom, aí a fiscalização, então, encontrou uma diferença e lançou a diferença. Tempestivamente, a empresa apresentou a impugnação. Na impugnação, o recorrente alega, né, nessa época o impugnante alega que a sua classificação no código CNAE estava incorreta, porque ele não exerce atividade de organização sindical, ele exerce efetivamente atividade de organizações associativas patronais e empresariais, que tem um outro CNAE, que o percentual é diferente ao percentual que ele indicou na GFIP, e então requer a total improcedência do presente auto de infração e a produção de todas as provas, isso lá na impugnação. A autoridade julgadora considerou a impugnação improcedente e manteve a autuação. E aí eu até coloquei aqui em amarelo da ementa, constatado o erro no preenchimento da CNAE, compete exclusivamente à empresa retificar a GFIP. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o presente recurso, insurgindo-se contra a decisão, ao enfoque de que o enquadramento da CNAE, né, está errado. Alega erro material na CNAE. Ressalta que a turma de julgamento desconsiderou a verdade real, na medida em que o recorrente comprovar o erro no enquadramento na CNAE. Assinala que a DRJ manteve o lançamento ao enfoque de que a autuação decorrerá da declaração do recorrente. Pede que respeito aos princípios da verdade material e da oficialidade seja considerada a atividade do Estatuto Social para enquadramento na classificação de atividades econômicas CNAE e anulada ou cancelada, né, a autuação. Bom, eu conheço do recurso, o recorrente foi autuado por uma diferença na alíquota aplicável ao GILRAT. Então, eu trago aqui a abordagem da autoridade autuante primeiro do relato fiscal, né? Falando que o contribuinte foi fiscalizado no período objeto da presente ação fiscal, que ele possui um estabelecimento, uma única atividade econômica,
que é desse CNAE. A alíquota referente à contribuição GILRAT incidente sobre a remuneração dos empregados era de 3%, que é o que está aí no decreto 3.048, e a diferença apurada foi objeto de lançamento. Na GFIP das competências junho de 2007 e dezembro de 2009, anexadas a título de amostragem, pode ser verificado que o contribuinte informou de forma indevida a alíquota de 1%. A empresa autuada entregou as GFIPs relativas ao período de junho de 2007 a dezembro de 2009, mas nelas informou a alíquota de 1% relativa à contribuição para financiamento dos benefícios em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, quando deveria ter informado 3%. O acórdão recorrido considerou as alegações de erro, ele considerou, o acórdão, inclusive o acórdão fala, olha, realmente o CNAE da empresa deveria ser outro, não deveria ser aquele que ela optou. Realmente, a empresa aparentemente está correta. Mas isso o acórdão nem precisaria ter entrado nessa análise, na medida em que essa é uma opção do contribuinte, né? O acórdão considerou as alegações de erro e manteve a autuação. E aí ele fala, olha, em sua impugnação, a FEComércio, objetivando afastar a exação, argumenta que se equivocou ao enquadrar no CNAE 9420, que deveria ter enquadrado no 9411. É certo que é de exclusiva responsabilidade da empresa realizar o enquadramento do CNAE na atividade preponderante. No entanto, por achar que a atividade preponderante é de risco leve, não pode se enquadrar na alíquota que entende devida, cabendo à Receita Federal revê-lo a qualquer momento. A Receita pode rever. No caso concreto, não houve revisão do CNAE. Não houve revisão pela Receita e a empresa, o recorrente, também não alterou o seu CNAE. Então, houve realmente um descompasso entre aquilo, entre a opção do contribuinte pelo CNAE e o declarado em GFIP. Olha, embora, aqui em verde, desta feita, embora a fiscalização tenha considerado correto o autoenquadramento, a fiscalização considerou correto no 9420, lançando a diferença de 2% da alíquota declarada, quando a correta seria 3%, verifique-se que pelas atividades desenvolvidas pela empresa, que esta melhor se enquadra no CNAE 9411, que é o que a empresa agora alega em sede recursal e alegou também na impugnação. Mas aí o acórdão também traz, no entanto, não é aqui. Conforme já exposto, compete à Receita Federal rever a qualquer tempo o autoenquadramento. Entretanto, no caso em análise, considerando a motivação exposta no relatório fiscal, verifica-se que não foi revisto o enquadramento da empresa no CNAE. E ainda que a fiscalização tivesse visto, não poderia deixar de lançar o débito, uma vez que apurado com base na declaração da própria empresa, em GFIP. Nesse termo, né, ele fala aqui sobre que a GFIP que se constitui, né, em termo de confissão, de dívidas, informações prestadas, e aí ele registra, o acórdão registra corretamente. Quem consulta os sistemas informatizados da Receita, constatou-se que para todo o período objeto da autuação, a autuada mantém a GFIP com o CNAE 9420. Então, ela fala aqui no recurso, e falou na impugnação que houve erro, mas ela manteve para todo o período, né, que foi de 2007 a 2009. Portanto, ainda que a empresa discorde do lançamento, compete a ela retificar a GFIP com a CNAE correta, como também proceder à correção na ficha cadastral da empresa na Receita Federal com a real atividade preponderante desenvolvida por essa. Bom, e aqui em amarelo agora, o CNAE informado pelo recorrente em GFIP, no campo atividade preponderante, conforme verificado pela fiscalização, foi o 9420. E para essa atividade, a alíquota GILRAT é de 3%. O recorrente alega erro. No recurso, ele fala erro material. Eu acho que ele queria expressar erro de fato, né? Mas ele se equivocou. Ele falou erro material e ele nem discorre a respeito do erro, então eu até falo a respeito disso mais para frente. O recorrente alega erro, assinalando melhor enquadrar-se na atividade, vez que a própria empresa
reconhece KNAI 9411, que tinha o percentual de 1%. Daí a autuação mantida pelo colegiado. A Receita não alterou de ofício o informado pelo recorrente. E os julgadores de primeiro grau, apesar de constatarem, está errado aqui, né? De constatarem que a atividade preponderante mais adequada deveria ser a 9411, que tinha um percentual de 1%, manteve a autuação, ressaltando... não, manteve a autuação, vou tirar aqui o ressalto. Manteve a autuação. A empresa, por sua conta e risco, informou a alíquota de 1%, afastando a responsabilidade do recorrente pelo autoenquadramento na KNAI, com o lastro no regulamento da Previdência Social e pela declaração em GFIP. Fato é que a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é das empresas. Uma vez identificada a atividade, atribui-se a alíquota churrasco correspondente conforme anexo 5 do regulamento da Previdência Social. Assim, correto o procedimento fiscal que constatou o enquadramento no KNAI e atribuiu a alíquota GIURAT correspondente a ele, constituindo o crédito tributário relativo à diferença. Se há erro no enquadramento, compete ao recorrente providenciar sua alteração, não sendo a competência do CARF pronunciar-se a respeito do enquadramento promovido pelo recorrente na KNAI ou sobre o teor da sua GFIP, inaplicável à oficialidade ao presente caso. Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito têm a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de leis. Não obstante, essa finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos. Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de derrogar ou revogar artigos no ordenamento legal enquanto vigentes. Considerando a GFIP apresentar a responsabilidade do recorrente pelo autoenquadramento e considerando o normativo vigente à época dos fatos relativamente à alíquota, impende manter o crédito tributário regularmente constituído. A alegação de vício ou erro material trazida na peça de recurso também não merece guarida. Não se verifica erro de direito na KNAI informada ou vício no presente processo. No erro de direito, há incorreção no cotejo entre a norma tributária com o fato jurídico em um dos elementos da regra matriz de incidência tributária. Há erro no ato norma, sendo impossível de ser convalidado. Há erro na interpretação da regra matriz de incidência tributária. Isso inexistiu no presente processo. Da instrução processual, observa-se apenas a opção feita pelo recorrente em informar KNAI, ensejadora de tributação diversa do declarado em GFIP, ou que ensejou o lançamento. E aí eu trago, de novo, soma-se a esse entendimento o quanto registrado no acórdão recorrido. Registre-se por oportuno, quem consulta aos sistemas, quer dizer, houve a manutenção daquele KNAI, que foi uma opção do contribuinte. Então, por esses argumentos, eu voto por negar provimento ao recurso. É como eu voto. Ok, obrigado, Sônia. Está aberto espaço para considerações, debate. Só quero mais um minutinho, presidente. Claro. Estou apta. Ok. Assim que temos consideração a manifestação, vou passar a palavra para o Mário para iniciar a votação. Acompanhe a relatora, presidente. Eu também acompanho. Acompanho também. Também estou acompanhando. Com a relatora. Com a relatora.
Também voto com a relator. O Martim chegou a votar? Sim, com a Não relatora. ouvi. Ok. Eu também voto com a relatora, então ficou por unanimidade de votos negar provimento, item 63. Item 64, por favor. O item 64 é Graneiro Transportes Limitada. Bom, vamos lá. Recurso voluntário interposto contra a decisão da Delegacia Previdenciária que declarou o recorrente devedor da Seguridade Social relativamente ao crédito previdenciário correspondente a contribuições sociais, contribuições a terceiros, incidentes sobre partes dos pagamentos efetuados a segurados e empregados, aqui no período de 98, de fevereiro a dezembro de 98. Então, trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa, que, de acordo com o relato fiscal, refere-se às contribuições sociais devidas e não recolhidas, né, ao Fundo da Previdência e Assistência Social, e a terceiros, incidentes sobre parte de pagamentos, segurados, o período, conforme relato fiscal. O levantamento foi efetuado para fins de prevenir o prazo decadencial, pois a empresa impetrou mandado de segurança junto à Justiça Federal e obteve liminar para fins de que a fiscalização se abstivesse de exigir documentação fiscal dos 10 anos. Ele queria que a fiscalização, então, analisasse só os 5 anos, e nesse mandado de segurança se discutiu aí a decadência. Serviram de base para apuração dos valores que integram o presente levantamento, a razão, diário, então. Bom, houve, então, foi feito o lançamento, houve impugnação, o impugnante apresentou tempestivamente, a autoridade julgadora considerou o lançamento procedente, e eu aqui reproduzi a ementa, né, que trata da contribuição SENAI, INCRA, SAT, juros de mora, e tudo isso é reproduzido agora em sede de recurso. O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, insurgindo-se contra a decisão de primeira instância, ao enfoque de que o lançamento relativo aos períodos de fevereiro de 98 a 15 de dezembro de 98, que esses lançamentos estão decaídos por aplicação do 150, parágrafo 4º. Ressalta que a condicionante relativa ao depósito prévio para recorrer ofende, porque naquela época se entendia, foi antes ou mais ou menos na época da decisão do Supremo, né? Então teve essa discussão no processo, que está superada, né? Ele entrou, inclusive, com mandado de segurança e obteve uma decisão favorável com base na decisão do Supremo. Ele se insurge também contra a indicação dos sócios como corresponsáveis, né, e requer a exclusão da solidariedade, e ele alega que o lançamento é nulo por ofensa ao contraditório e ampla defesa. Então, ele fala aqui que tem divergência entre os períodos abrangidos pela NFLD, fala que tem também... no relatório consta, né, ele fala que tem relatório que consta que foram elaborados prazos diferentes, aqui competências de 93, e que daí ele ficou com dúvida, né? Ele afirma que a autuação não está fundamentada, senão genericamente. E relativamente ao mérito, ressalta ter sido o lançamento efetuado de forma arbitrária e abusiva, e que no curso do período lançado há diversos pagamentos efetuados e não considerados pela fiscalização. Ele salienta a não incidência da contribuição previdenciária sobre remunerações a título de PTS, prêmio tempo de serviço, a não incidência das contribuições sobre pagamentos a título de indenização. Esses assuntos, eles são assuntos que foram trazidos só no recurso, então vocês vão ver que no voto eu não vou conhecer, porque eu vou falar que eles não foram, né, levados no momento de defesa. Ser indevida a cobrança de contribuição sobre salário e educação, serem indevidas, desculpa, faltou um S, por inconstitucionalidade e ilegalidade, as cobranças da contribuição para seguro acidente de trabalho, SAT, do INCRA, SEST, SENAT, SEBRAE, se inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de habitação, ser inconstitucional, ilegal e abusiva a imposição da multa, bem como a aplicação da Selic. E aí, ao final, ele solicita que o feito seja sobrestado até julgamento desse mandado de segurança, que ele está discutindo, na realidade, a decadência, e aí ele cita, né, o reconhecimento da decadência, as preliminares de nulidade, né, protesta por provar.
Bom, juntou documentos. Após a apresentação do recurso, houve requisição de diligência pela seção de análise de defesa e recursos da Receita Previdenciária, para perguntar para a fiscalização se a autuação tinha considerado os valores recolhidos pelo recorrente, porque ele tinha trazido isso em sede recursal, né? E aí a autoridade autuante diz que sim, olha, em atendimento ao solicitado, essa fiscalização passa a demonstrar que os valores abatidos a título de salário de contribuição recolhidos foram os mesmos apresentados pela recorrente, obtidos a partir das telas extraídas do sistema Águia, sempre que as mesmas se referiam a valores de contribuição relativos às alíquotas da empresa, SAT e terceiros, conforme planilha anexa ao relatório fiscal, folhas 22. Uma vez que as guias de recolhimento originais não tinham sido apresentadas, ele traz agora as guias aqui em sede de recurso, e eu não estou deixando de conhecer, porque eu estou dizendo que isso só complementou a defesa dele, eu até vou fazer um relato nesse sentido. Bom, a autoridade fiscal assinalou que foram apropriados os valores. Eu pus esse quadrinho aqui, o demonstrativo de salário e contribuição, só para vocês verem, não sei nem se dá para ler, mas eu vou tirar no acórdão depois, né? Trouxe aqui só para mostrar. Nova manifestação do serviço contencioso administrativo da Receita foi proferida. Então, ele fala, né, quanto às guias relativas à contribuição dos segurados, aí juntadas, né, junto com o recurso, ele fala que, bem como a referente a Prolabore, não foram consideradas, uma vez que não houve nenhum valor relativo a essas contribuições, e ele fala que, segundo aí o serviço do contencioso administrativo, depois dessa diligência, então se constatou que houve aí, então, a utilização dos valores já pagos no cálculo, na base de cálculo. Inclusive, aqui o fiscal fala, deixa eu só até achar, a autoridade autuante, aqui em amarelo antes, ela fala até que ela tinha até usado outras guias, né? Espera só um pouquinho aqui. Aqui, ó, com relação à alegação de que essa fiscalização teria incluído na base de cálculo valores de natureza não salarial, ele expurga tudo que ele trouxe em sede recursal, né? O recorrente interpôs mandado de segurança, a fim de ver afastada a exigibilidade de depósito prévio, teve decisão favorável a transitar em julgado, e o recurso foi processado e remetido ao CARF. Então, ele é tempestivo, eu conheço parcialmente do recurso, e acolho, então, o argumento relativo a... Ele nem precisava, né, acolher, porque ele já teve decisão em mandado de segurança, né? Então, não é nem acolho, né? Aplico, né? Aplico a decisão. Ele teve uma decisão em mandado de segurança interposta por ele, né? Além da decisão do STF. Então, determinando o processamento do recurso independente de depósito prévio. E aí, eu vou analisar todas as alegações dele. Então, primeiro, ele traz uma série de alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade. E essas alegações, no meu voto, eu não vou conhecer. Então, a alegação no sentido da inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança de contribuições devidas ao SAT, porque está estabelecido por decreto, bem como as contribuições relativas a terceiros, e da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição devida ao INCRA e ao SEBRAE, e da aplicação da taxa Selic ao crédito tributário, da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de habitação, aluguéis, e da inconstitucionalidade e ilegalidade da imposição da multa, essas matérias eu não vou conhecer. Eu até me permito aqui, por conta do nosso julgamento ontem, eu vou alterar o parágrafo de cima, nesse sentido, compete ao julgador administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos de competência. No finalzinho, está escrito assim, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade, em vez de leis, eu vou colocar de atos normativos, por conta aí do decreto. Em razão aí das nossas discussões de ontem. Bom, a título de esclarecimento, observa-se que o CARF simulou a aplicação da taxa Selic e aos juros moratórios. No que diz respeito às contribuições ao SAT serem ilegais ou inconstitucionais,
eu trouxe aqui as considerações do Supremo Tribunal Federal, que já pacificou a matéria, né? Entendeu o STF, que é a exigência de contribuição para o custeio do SAT. Bom, eu trago aqui a decisão do Supremo, que vocês conhecem há mais tempo até do que eu. Ainda o relator, aqui faz o registro, né? Bom, de todo o exposto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e legalidade das contribuições ao SAT, SEST, SENAT, SEBRAE e INCRA, da cobrança da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aluguéis, da contribuição sobre salário e educação, da inconstitucionalidade da multa e da aplicação da taxa Selic aos juros moratórios. Do outro lado, está em verdinho, as alegações no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre as remunerações a título de prêmio, tempo de serviço, com fundamento na Convenção Coletiva de Trabalho, e da não incidência das contribuições previdenciárias sobre pagamentos a título de indenização não podem ser conhecidas, apresentadas que foram apenas em sede recursal. É flagrante que a inovação operada em sede de recurso, bom, contraria o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, aí vou falar da preclusão, que é um texto que vocês já conhecem, e relativamente à afirmação de que o lançamento seria nulo por ofensa ao contraditório, ampla defesa e a isonomia, observa-se que a defesa abordou o tema ao enfoque da necessidade de efetuar o depósito prévio. Ele traz essas nulidades no curso lá do recurso, mas essas nulidades, as alegações, estão todas vinculadas ao depósito prévio. Então, ele fala que, na medida em que há obrigatoriedade do depósito prévio, o lançamento seria nulo por ofensa ao contraditório, ampla defesa, isonomia, o processo todo seria nulo. E aí, eu estou falando que essas alegações, né, elas estão prejudicadas em razão da decisão judicial que lhe foi favorável, está superado o assunto. Relativamente à corresponsabilidade, eu trago a súmula CARF 88 e, por conta dela, eu posiciono aqui o meu entendimento no sentido de que, não comportando discussão no âmbito administrativo, eu não conheço da alegação trazida em sede de recurso. Bom, do pedido de sobrestamento do PAF. O recorrente pleiteia o sobrestamento do PAF até julgamento definitivo do mandado de segurança, que foi impetrado aí perante a 12ª Vara Federal da Jurisdição de São Paulo. Em consulta ao site do TRF, o mandado de segurança já foi baixado em definitivos, já foi julgado, a decisão transitada em julgado foi favorável ao impetrante, acatando aí a súmula 8, então o pedido perdeu o seu objeto. Bom, nesse sentido, nós vamos tratar da decadência, que é uma das alegações dele. Mesmo que não fosse, né? O recorrente, em seu recurso, alega a decadência de parte do crédito tributário. Então, vamos analisar a decadência ao enfoque também das súmulas CARF número 8 e 99. Então, tem contribuição aí de terceiros e tem contribuição social, né? No caso dos autos, eu me detive nas competências e verifiquei que existiu recolhimento, mesmo que parcial, tanto para as contribuições previdenciárias quanto para as contribuições de terceiros. E ele até apresenta agora, em sede de recurso, ele apresenta guias, né, de recolhimento, documentos que estão aí, as folhas 584 e seguintes. Eu vou tirar esse parênteses, eu só coloquei para vocês verem, né? Eu não considero isso como documentos novos, e sim como complementação da instrução e da autuação, porque o relato fiscal, apesar de o processo ter tido uma diligência, né, depois de apresentado o recurso, ainda pela Secretaria Previdenciária, eu entendo que o relato fiscal, ele já dizia da apropriação desses valores. Então, era desnecessária até a apresentação desses valores, porque para mim já era suficiente o fato de que havia pagamento, e isso está descrito, né, na autuação. Então, para mim, isso é só uma complementação da instrução. Então, em consonância com o relato fiscal comprova os recolhimentos a título de contribuição previdenciária e também as contribuições devidas a terceiros para todas as competências alcançadas pela autuação. Então, por conta disso, a contagem do prazo, sob a minha ótica, deve seguir o regramento incerto no parágrafo 4º do artigo 150. Então, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento
em 18/12/2003. E o trabalho fiscal reporta-se aos fatos geradores de contribuições previdenciárias ao período de apuração de fevereiro de 98 a dezembro de 98, sob a minha ótica, restam decaídas todas as competências anteriores a dezembro de 2003. Então, vai ficar somente uma competência, né? Porque fevereiro a dezembro vai ficar só uma competência. Relativamente ao mérito, o recorrente assinala que o lançamento foi efetuado de forma arbitrária e abusiva e que no curso do período lançado há diversos pagamentos efetuados e não considerados. O relato fiscal não afasta recolhimentos feitos pelo recorrente no período, apenas afirma ter lançado débito suplementar. Então, o relato, ele é aqui, ele vai falando, né? A partir do exame da contabilidade da empresa, em confronto com os valores salário e contribuição, que serviram de base para o cálculo das contribuições por ela recolhidas, essa fiscalização constatou que nas competências mencionadas não houve recolhimento sobre a totalidade da remuneração paga, né? Para apuração das diferenças, né? Então, ele sempre trata das diferenças, demonstrando que houve pagamento parcial. Da mesma forma, foram somadas as bases de cálculo apuradas a partir das guias de recolhimento de todos os estabelecimentos da empresa nas respectivas competências, da subtração do valor obtido através das guias e do parcelamento daquele obtido a partir da contabilidade, resultaram as diferenças de salário de contribuição, objeto desse levantamento. Muito bem. Aí eu trouxe aqui os demonstrativos, né, que a fiscalização fez, que eu também vou retirar. Não sei se vocês vão conseguir ler, talvez se vocês aumentarem aí um pouquinho na tela o texto, mas eu vou retirar as imagens. Posteriormente, em diligência, a autoridade autuante assinalou que os valores abatidos a título de salário e contribuição recolhidos foram os mesmos apresentados pela recorrente, obtidos a partir das telas extraídas do sistema Águia, sempre que as mesmas se referiam a valores de contribuição relativos às alíquotas da empresa, SAT e terceiros, conforme planilha anexa. Até já li esse trecho para vocês, né? Quanto às guias relativas à contribuição de segurados, bem como referente à contribuição pro labore, não foram consideradas, não houve nenhum valor relativo a essas contribuições, então não há falar em aproveitamento, já que isso aí não houve lançamento da diferença nesse sentido, né? Da leitura, observa-se que os valores já pagos foram considerados no levantamento do crédito tributário suplementar, inexistindo arbitrariedade ou abusividade indicadas em sede de recurso. O relato fiscal, parte da autuação, por si só já esclarecia essa questão e dissecava suficientemente o lançamento tributário. Então, sendo assim, eu afasto a alegação de mérito. Relativamente às diligências e à perícia, eu vou trazer aquela análise que nós temos feito em outros processos, né? No sentido de, primeiro, a deficiência da defesa da apresentação de provas não implica a necessidade de realização de diligência e que, no caso da perícia, tem que tem que ser demonstrada, né, a necessidade, a formação de convicção, o que não aconteceu. Como o processo é da década de 98, e em que pese ele não peça a aplicação da Lei 11.941, então eu entendi que não caberia aqui a aplicação da súmula, eu trago aquele texto da aplicação da portaria conjunta 14. Então, pelo exposto, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade do SAT, SEST, SENAT, SEBRAE e INCRA, e da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de habitação, da cobrança, que ele fala que é inconstitucional, né, da cobrança da contribuição sobre salário e educação, da inconstitucionalidade da multa e da aplicação da taxa Selic aos juros moratórios. E das alegações no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre as remunerações aí ao prêmio de tempo de serviço, porque é uma inovação, e da não incidência das contribuições previdenciárias sobre pagamentos a título de indenização, porque foram apresentadas somente em sede de recurso. Bem como, e aí eu não sei se vocês vão acolher essa minha proposta, né? Bem como também não conheço do pedido de exclusão da corresponsabilização das pessoas físicas dos seus sócios inseridas em Corresp. E na parte conhecida, eu dou
no meu voto, parcial provimento para declarar a decadência do lançamento relativo às competências de fevereiro de 98 a novembro de 98. Esse é o meu voto. Ok, Sônia, não é em relação ao dispositivo, é só uma questão assim de... É correçãozinha, acho que é um ato falho, como se diz, na tua página do final, o último parágrafo, não sei se você já corrigiu aí na tua narrativa, talvez eu não tenha visto, mas final da página 12, o último parágrafo, você afirma que restam, página 12 do teu voto, tá? Você afirma que restam decaídas competências anteriores a dezembro de 2003, não são as anteriores a dezembro de 98. Tá? Ok? É só porque depois dá um embargos aí por conta disso. Aqui tem embargos. Ok. Já está corrigido. Ok. Está aberto aí os debates, tá? Da minha parte. Minha mãozinha está com problema. Eu não estou conseguindo. Está levantando? Não, eu não consigo levantar minha mão. Então levanta assim, não tem problema. É melhor, né, do que começar a falar. Desculpa, verdade, peraí. Mas pode então, pode. Não, inclusive você está falando, a gente está ouvindo, e você está aparecendo o microfone fechado e você está falando, está ouvindo. Com o Martim aconteceu a mesma coisa. Eu vi isso. Ele estava falando e estava aparecendo para a gente o microfone fechado. Então vocês tomem cuidado, tá, gente, com essa questão que pode estar perigoso. Às vezes a câmera, vocês estão achando que a câmera está aberta, a câmera está fechada, o microfone está aberto, o microfone fechado. Está meio complicado isso. De repente é melhor abaixar a tela do computador aí, que não está funcionando bem. Mas, enfim, só eu nem estou vendo todo mundo. Parece que é um problema mesmo aqui do programa mesmo. Mas, Ludmila, então pode fazer suas colocações, por favor. Sônia, eu não sei nem como é que você conseguiu ler, assim, porque tem umas partes no final que parece que ele junta várias reclamatórias trabalhistas e outros documentos que estão basicamente ilegíveis. Esses documentos, eles não foram apreciados por você, porque eles foram trazidos só em sede recursal, certo? Na impugnação, e é a isso que fica a minha dúvida, existe ali, eu acabei ficando olhando esses documentos, eu não fiz essa delimitação, mas alguma relação entre esses documentos que só são trazidos no recurso voluntário, ou alguma margem para que haja que isso esteja sendo rebatido pela DRJ? Não. Olha, inclusive, depois que ele apresentou o recurso, o processo sofreu uma diligência, né, pela própria SRP. E lá na diligência, o fiscal fala sobre isso. Ele fala que não guarda nenhuma relação com a autuação. Eu até coloquei um trecho, deixa eu até procurar aqui, porque eu coloquei o trecho do... Será que foi no relatório que eu coloquei? Eu coloquei aqui o trecho que ele fala, olha... Porque isso aqui ele traz em sede recursal, né? Mas aí ele fala, olha, com relação à alegação de que essa fiscalização teria incluído valores de natureza não salarial relativamente a indenizações trabalhistas, acordos judiciais, isso não procede. Esses valores foram identificados devidamente excluídos do total dos valores apurados durante a ação fiscal. Então, isso está totalmente fora da autuação. Tá. Com relação à questão... É porque ele traz aqui... ele traz, olha só, na impugnação, ele tem um capítulo falando dessa questão, dessas indenizações, justamente por causa de acordos trabalhistas e acordos judiciais, que podem ter ou não natureza indenizatória, né? Se não tiver especificação, nós vamos considerar como base de cálculo do salário e contribuição. Mas o fiscal falou que ele já considerou tudo isso e que ele já tirou. Eu posso até colocar de novo aqui, antes da conclusão, se você acha que fica melhor. Eu posso, e inclusive aqui também no acórdão, se eu não me engano, ele também fala, aqui, ó, eu até coloquei, posteriormente em diligência, eu coloquei também no mérito, a autoridade autuante assinalou que está aqui, ó, é que eu não coloquei, eu não destaquei, desculpe, nem falei.
eu não destaquei, mas está aqui nas folhas 16. Ó, com relação à alegação de que essa fiscalização teria incluído da base de cálculo valores de natureza não salarial relativamente a pagamentos e indenizações, isso não procede. Esses valores já foram identificados e já foram excluídos. Então, ele traz de novo, mas isso já não está. Tudo que ele está falando que tem que excluir da base de cálculo já foi excluído. Os pagamentos, as ações, as indenizações, ele só replica. Então, por isso que eu falei, da leitura observa-se que os valores já pagos foram considerados, inclusive esses valores. Eu posso até deixar mais claro aqui, falar também que com relação a essa alegação, né, deixar mais claro aqui a parte das indenizações e acordos judiciais, mas já está aqui no mérito. Eu até vou colocar aqui, então. Inclusive, os valores decorrentes de acordos judiciais e tudo. Já houve diligência para analisar exatamente essa questão que foi trazida em sede de recurso. Impugnação. Isso. Não, em sede de recurso, depois da apresentação de recurso, antes do processo vir para o CARF, antes dele, não sei nem se ele viria para o CARF ou iria para a Câmara da Previdência, o próprio setor de julgamento, porque eles fazem contra-razões, né? Eles faziam contra-razões da SRP. O próprio setor de julgamento baixou o processo em diligência, para que a fiscalização dissesse se os valores que estavam sendo apresentados em sede de recurso, se eles tinham sido aproveitados ou não. Na realidade, no relatório fiscal e nos documentos que constam da autuação, já havia essa informação. Mas, mesmo assim, o serviço de julgamento, a seção de julgamento, resolveu diligentemente baixar em diligência para ouvir a fiscalização. E a fiscalização voltou a dizer que todos os valores que ele trouxe em sede de recurso, que já tinham sido acolhidos e aproveitados, seja valores pagos, seja esses acordos, as indenizações trabalhistas, todos já tinham sido expurgados da base de cálculo. Uhum. Com relação a essa alegação, a fiscalização teria incluído aí, houve a inserção e os valores pagos foram apropriados, né? Foram aproveitados. Mas eu vou fazer assim, se você me permite, se fica mais claro, nas folhas 16, onde eu estou colocando ali da leitura, né? Os valores já foram considerados para levantamento, eu vou colocar, inclusive, os valores decorrentes dos pagamentos de indenizações trabalhistas e acordos judiciais. Fica melhor? Esse processo, nossa, ele está todo estranho, né? Ele está. A digitalização dele está horrível. Horrível. A peça recursal também eu acho que dessa sessão foi o processo que me deu mais trabalho, porque ele traz muitas alegações, o recurso dele é muito ruim, muito ruim. Então, são muitos os assuntos de não conhecimento, é muito melhor quando a gente pega um recurso mais limpo, né? Que traz matéria, que traz prova, efetivamente. Está bem ruim mesmo. E tem muita coisa. Se você se sentir mais confortável em pedir uma vista para dar uma olhada melhor, amanhã a gente volta, fica à vontade, Ludmila. Tem ainda uma questão de delimitação, que aí a gente até diverge da relação já dos vínculos. Eu acho que essa delimitação. Eu vou pedir, então, presidente. Eu vou pedir. Vista de mesa ou vista? Vista de mesa. Tá, fica vista de mesa e qualquer coisa vai ficar para ser assim. Oi? Me permite aqui uma parte? Claro. É um adendo, né, na verdade. Na hora que é enfrentado o mérito, né, logo no início ele fala, resolvimento do mérito, recolhimento assinado, lançamento efetuado de forma arbitrária, abusiva, relato não afasta. Nada disso foi analisado na impugnação, no acordo recorrido. Isso foi alegado na impugnação porque lá o acordo não toca nesse assunto. Então, não seria caso de não conhecimento também se não tivesse sido abordado na impugnação. E eu ainda tenho uma outra dúvida aqui,
porque a parte da decadência foi não conhecido pelo acórdão. Por quê? Não Porque tinha conheceu um da mandado de decadência. segurança. Porque tinha um mandado de segurança. Perfeito. Eu até falo isso. Deixa eu concluir. Então, ele não conheceu. Para a gente abordar essa questão aqui, seria de ofício mesmo, né? Você está reconhecendo de ofício. É matéria de ordem pública. Talvez, em tese, seria declarar nulidade, mandar analisar lá. Mas a gente pode falar que, quando for em favor do contribuinte, pode ser julgado aqui direto. Mas é uma coisa curiosa, porque eles não olharam nada dessa questão de mérito aqui e afastaram a análise de decadência também em função de considerar que teria havido, né, era discussão judicial. Na realidade, com relação à decadência, eu fico muito tranquila, porque é matéria de ordem pública, eu falo isso. O recorrente, ele alega decadência, a alegação não foi, está no primeiro parágrafo da decadência, a alegação não foi conhecida pela autoridade julgadora de primeira instância sob fundamento de concomitância, porque isso estava sendo discutido no mandado de segurança. Mas aí eu falo, entretanto, é preciso considerar que a decadência, em matéria de ordem pública, deve ser examinada e pode ser declarada pela administração tributária em qualquer instância e momento. Então, nesse sentido, eu acho que não cabe a alegação de nulidade, eu acho que cabe a gente analisar a decadência, mesmo que não tivesse sido alegada na impugnação e não tivesse sido alegada em grau de recurso, caso a gente percebesse a decadência, nós teríamos a obrigação de declarar a decadência. Então, aí eu discordo, Mário, e eu mantenho aqui a minha posição no sentido de que a gente não só pode, como deve declarar a decadência em qualquer instância e momento, independentemente até de alegação do contribuinte. Mas tem na impugnação? Tem, mas ela não foi conhecida. E, para mim, pouco importa se ele tratou da decadência na impugnação ou se ele trouxe só em sede de recurso, porque é matéria de ordem pública. Não, você podia, se não tivesse falado nada, você podia conhecer de ofício, tá? E ela não foi conhecida porque tinha um mandado de segurança que estava tratando desse assunto no momento. Então, realmente, a DRJ não podia conhecer esse assunto. Vamos superar essa questão da decadência. Acho que é bastante tranquilo, né? Não vejo mais, desculpa, mas eu não vejo assim... Você não podia conhecer por causa da decisão judicial, mas retornou aqui, ela pode conhecer de ofício, efetivamente pode e deve, né, inclusive. Mas, assim, não sei se há mais dúvidas, onde está, vamos manter a vista, só para prosseguir, gente, a gente tem ainda pauta. Essa questão do mérito aí, Oi? A questão do mérito aqui que ela está enfrentando, que o recurso não tratou nada. Eu vou até abrir de novo a impugnação, eu peço desculpa. A questão do mérito, o recurso falou que ela foi arbitrária e abusiva, né? Porque tinham vários períodos de pagamentos efetuados não considerados. E a impugnação também fala isso, ela pode não ter trazido a palavra arbitrária e abusiva, mas ela também fala que existiam períodos que não foram considerados pela fiscalização. Então, como a conselheira Ludmila vai pedir vista, é isso, né, Ludmila? É esse. Eu vou olhar de novo para ver se eu não cometi nenhum equívoco, mas eu me lembro que isso tinha sido também objeto de pedido de defesa. Mas eu vou... Tanto é que no acordo ele trata disso. Ok, gente, vamos adiante, então. A Ludmila vai pedir uma vista de mesa, né? Sim ou não? Tá, então fica a vista de como se fosse uma... Ok, presidente. Vista de mesa do item 64. Isso. Vista de mesa 64, ok? Vamos para o item 65, tá? Que é o retorno de uma vista da Ludmila. E já passo a palavra aí para a relatora fazer só um resumo, tá? Assim, até também temos a presença do doutor Wilderson, mas, assim, pode dar uma resumida, porque foi uma questão pontual, né? Eu acho, a Ludmila, acho que deve ter sanado as duas, é um recurso de ofício. Então, por favor, com a palavra, Sônia. Esse recurso de ofício ele veio depois de um acórdão proferido pela 6ª turma da Delegacia de Campinas. A Delegacia de Campinas cancelou um crédito tributário superior aí ao valor de alçada, né, da ordem de 3 milhões,
E esse acórdão, ele entendeu que houve um erro na hora de computar a base de cálculo do crédito tributário. Então, ele fala de um erro aqui, olha, nas folhas, até para o Boto ver, para o conselheiro Boto, nas folhas 5, ele fala o seguinte, ó, o valor correto da pena, porque existia, né, a multa por ocorrência. Então, o fiscal, quando ele foi fazer o cômputo, ele indicou a multa por ocorrência, e daí ele reduziu a multa, porque com base num outro entendimento, né, que está expressado aqui em cima, com base no teor da afirmação, verifica-se que após apurar o valor da multa no importe de R$ 3.700, né, por infração, o agente fiscal reduziu para R$ 3.038 por entender que, segundo parecia lá para o auditor fiscal autuante, que para cada PPP não entregue, o valor da penalidade não pode ser superior ao limite máximo do salário contribuição. E aí, o colegiado de primeira instância falou que não existe essa limitação, que isso foi um equívoco e que, portanto, a autuação seria nula. Que ao invés de considerar, então, o valor correto e chegar num cálculo aí de mais de 4 milhões, a autuação foi da ordem de 3.200.000. E no meu voto, eu dou provimento ao recurso de ofício para determinar o cancelamento da decisão proferida pela DRJ, para determinar o retorno dos autos à primeira instância, sob a ótica de que houve erro na fixação da multa, mas esse erro não altera o critério jurídico do lançamento. Então, não havendo modificação do critério jurídico, o processo poderia ter tido mérito julgado, sem prejuízo de uma autuação complementar, caso não houvesse a decadência, né? Então, eu falo aqui e ressalto, né, que o erro não trouxe prejuízo à defesa, não se insere nas situações ensejadoras de nulidade e que, por conta aí do própria sistemática do PAF, eu dou provimento ao recurso. E aí a Ludmila pediu vista, então, se o presidente me permite, eu passo a palavra para a Ludmila. O presidente caiu. Ixi. Voltando. Eu consegui voltar aqui, gente, desculpa. Mas pode prosseguir, então, Sônia. Não sei exatamente, eu conheço já o processo, né? Pode prosseguir narrativa, não? Não, eu terminei a narrativa, aí você caiu, então... Obrigado. Para passar a palavra para o Ludmila, né, Ludmila? Você ficou de dar uma olhada? Foi. Eu fiquei na dúvida justamente se a gente... seria caso mesmo, né? Mário, Martim e Sara já tinham... Isso, já tinham acompanhado a relatora. A única coisa que eu fico na dúvida, e que eu ainda até permaneço um pouco na dúvida, é que é o seguinte: se esse processo voltando, né, para a DRJ, a gente teria uma análise do mérito da autuação, né, do valor original, com uma redução do valor da multa apenas, que foi calculada errado. Seria isso, não seria? Seria uma manutenção da obrigação principal com um novo cálculo da infração, porque incorretamente aplicado. O processo é um processo que tem multa, né? Multa aplicada. Isso. Eu estou falando da base de cálculo é da multa. Então, isso. se vai analisar
Ele tem que analisar com base no que está na autuação, né? Que é aquela autuação de 3 milhões. Se a autoridade da administração tributária, vamos supor que não tivesse ocorrido a decadência, eles poderiam até fazer um lançamento suplementar. Deixa eu fechar a porta, espera só um pouquinho. Desculpa, as cachorras, como a do Rony, às vezes elas ficam descontroladas. Tem que voltar para fazer a análise do recurso. Tem que voltar para fazer a análise do mérito. Não há... a minha análise aqui é que não houve a situação ensejadora da nulidade que foi declarada. A DRJ anulou o lançamento. É um lançamento acima de 3 milhões de reais. Então, eu estou falando que não houve nulidade, que eles podem analisar o mérito. E aí, eles vão analisar o mérito do lançamento, como um todo. Pois é, a minha dúvida só ficaria porque a gente já reconhece esse vício na questão da fixação do valor da multa. Qual que seria o critério adotado a partir de então? Não, eles não vão mudar isso. O critério é o critério do lançamento. Não tem mudança. O que aconteceu? Não houve prejuízo para o contribuinte. A autoridade fiscal, ela errou e reduziu a base de cálculo da multa. Ele reduziu ali. O erro da autoridade fiscal. O que a autoridade fiscal poderia fazer? Ela poderia fazer um lançamento, poderia ter feito um lançamento complementar, caso não houvesse a decadência. Nesse caso, não tem o que fazer. O lançamento é aquele. Então, com base naquele lançamento, o colegiado vai ter que analisar o recurso dele, as questões de mérito. Tá. Não tem como mudar o lançamento. Tá, não, tá. Não vai ocorrer o agravamento da pena, ou melhor dizendo, da multa. Tá. Simplesmente vão ser apreciadas outras questões discutidas em sede de mérito, né? Porque quando eu analisei a questão do recurso, eu fiquei um pouco confusa qual o encaminhamento seria dado a partir dessa declaração, dessa nulidade do acordo da DRJ. Não, mas eu acho que tá aclarado. Eu vou prosseguir, então, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Lembrando, Mário, Martim e Sara, que já votaram, tem alguma... O Mário quer fazer uma observação, por favor, Mário. Obrigado. É só um detalhe aí, que a conselheira falou agora há pouco também, e está no voto, que você coloca que não havendo modificação no critério jurídico, sem prejuízo de uma autuação complementar. Não cabe mais, né? Por causa da decadência, não caberia mais essa autuação complementar. Então, acho que... Você falou agora há pouco também isso, e eu acho que não tem jeito, né? Essa aí, porque senão pode induzir lá a autoridade, lá na delegacia, e entender que pode lançar a diferença e tal. Ele poderia ter lançado, eu posso até colocar no passado. Ele poderia ter feito esse lançamento. Não sabemos. No passado, mas agora não tem. Talvez nem colocar isso, né? Talvez nem colocar. Não sabemos se o julgamento já foi depois dos 5 anos também. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui, justamente esse encaminhamento da Ludmila, no sentido de provimento do recurso para cancelar a decisão proferida e determinar o retorno dos autos para julgamento do presente PAF. Seria novo julgamento, né, para apreciação do mérito, talvez? Uma coisa assim, porque julgado já foi, né? Eles julgaram que tinham vício. Eles julgaram que tinha vício, então eles julgaram o auto de infração e consideraram que tinha um vício insanável. Acho que retornaria para apreciar as demais razões contidas no recurso voluntário, né? Porque essa unidade foi de ofício. Porque o examinário falou que tinha erro de lançamento, né? Lançada menor. Para julgar o mérito, considerando o valor constante do auto de infração, alguma coisa assim, né? Olha, aquecendo aí com a sua proposta, eu vou colocar examinar as questões trazidas em sede de recurso. As demais questões, né, trazidas em sede de impugnação.
Sede de impugnação. Feito. Já está aqui no final do voto. O Mário caiu? Não sei. Eu fui acender a luz aqui. Você estava me ouvindo? Estamos. Já coloquei, tá? Ok. Então, prosseguindo, então, Ludmila, como fica o teu posicionamento, então? Eu vou acompanhar a relatora. Eu acompanho a relatora, principalmente com esse ajustezinho aí. Fica mais claro lá para a DRJ. Eu também acompanho, presidente. Também vou acompanhar a relatora. Então, como é que ficou o dispositivo? Pode ler para mim, Sônia? Que você fez uns ajustes, né? Pode ler para mim, por favor? Espera só um pouquinho que eu estou... Tá, eu vou ter que depois, tem uma questão de ordem, não sei se vocês estão notando, mas estou ficando sem luz aqui, eu estou literalmente sem luz em casa, tá? Estou com a iluminação que tem é a tela do computador, então, infelizmente, é força maior mesmo, gente. Tá coisa difícil aqui. Mas aí eu peço, se for possível, bom, depois a gente acerta, vamos encerrar aí a gravação, mas primeiro deixa a Sônia concluir aí Voto por dar provimento ao recurso de ofício para cancelar a decisão proferida pela DRJ e determinar o retorno dos autos à primeira instância para exame das questões, das demais questões trazidas em sede de impugnação. Pode ser devagar, Sônia, por favor? Para dar provimento ao recurso de ofício para fins de declarar, o que é declarar? Eu pus cancelar a decisão da DRJ, mas você pode cancelar. Cancelar a decisão, acho que não fica muito bem. Declarar nulidade, acho que você está conhecendo a nulidade. A gente cancela o lançamento, uma decisão, a gente geralmente declara nulidade, acho que não fica muito apropriado. Então, para anular a decisão proferida pela DRJ... A decisão de primeira instância. Isso. E determinar o retorno dos autos, né, para exame das demais questões trazidas em sede de impugnação. Ok, fica então, fica esse encaminhamento, tá? A gente vai ter uma gravação agora e vamos retornar amanhã, infelizmente, por força maior aqui, tá? Vou pedir para a Amanda já interromper a gravação. Ficamos tão distantes assim do tempo, deu para render um pouquinho.